Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 13. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nesta passagem aqui, o Senhor Jesus, ele deixa claro a mensagem do Evangelho, é a mensagem de arrependimento. Isso porque nós somos pecadores. Irmãos, nós somos de fato pecadores, cada um de nós. E nós necessitamos de arrependimentos constantes. O principal arrependimento para tornar-se um cristão é o arrependimento por ser pecador. E nós então nos arrependemos de sermos pecadores e nos arrependemos também dos pecados que cometemos. Nós nos arrependemos do pecado de Adão e Eva no Éden, do pecado conhecido como o pecado original. E este texto aqui, o Senhor Jesus, ele deixa claro que é necessário aprender algo aqui. E nós vemos que ele diz: ide, porém, né? Veja que há uma vírgula aqui antes e depois. Esse porém é como um mas, entretanto. Vá a sua missão cristã, vá ser um cristão. Porém, mas, entretanto, aprendei o que significa. E ele diz aqui: todos nós temos que aprender. Misericórdia quero e não holocaustos. Veja bem, Deus mandava fazer holocaustos, sacrificar animais para a remissão de pecados, apontando para Cristo. Mas não que Deus tem prazer nisso, não que Deus queria esses holocaustos, esses sacrifícios. O que Jesus fala aqui: aprendei. O que Deus quer e o que Deus ensinou no Antigo Testamento e continua ensinando a sua igreja hoje, é que Ele quer misericórdia e não o sacrifício. Então Deus, Ele quer fazer misericórdia e Ele quer um povo misericordioso. Então o sacrifício de animais do Antigo Testamento por si só não é nada. O que Deus pede ali é que se entenda a misericórdia e da misericórdia brote o genuíno arrependimento. Eu me arrependo por não ter sido misericordioso tantas vezes. E Deus, Ele ensina esses rituais, vamos dizer assim, que eram feitos no Antigo Testamento, dizendo: aprendei isto. O holocausto não é nada para mim, não é isso que me interessa. Não basta sacrificar um animal e continuar vivendo exatamente como vocês vivem. O sacrifício de animal não é nada para mim. O que eu quero é que vocês aprendam misericórdia, porque eu quero ter misericórdia no meu povo e perdoar o meu povo dos pecados. Então, aquela ilustração do sacrifício de animais que apontava para o sacrifício genuíno de Cristo, certo? Servia para que o povo entendesse a necessidade do arrependimento. E não uma prática, falar: eu vou sacrificar esse animal porque aí Deus me perdoa. Não, não é isso. O sacrificar o animal por si só não é nada. O que tem valor é a intenção por trás disso, ou seja, o homem entender a necessidade do arrependimento. Bem, a carta aos Hebreus nos ensina que veio Cristo e não há mais necessidade de sacrificar animais, porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. Não há mais necessidade de sacrificar animais. Mas ainda há necessidade do arrependimento. Então, o que é costume, vamos dizer assim, uma tradição nas igrejas cristãs? Que nem nós aqui, por exemplo, vamos falar de nós. Uma oração silenciosa de confissão de pecados. A oração silenciosa que faz parte da liturgia do nosso culto, por si só não é nada. Ela, por ela mesma, não é nada. Ela não pode se tornar um ritual. Eu participo todos os domingos da oração silenciosa de confissão na minha igreja, então eu estou perdoado. Não, isso por si só não é nada. É como o sacrifício de animais, por si só não é nada.
O que importa é a intenção disso, que é misericórdia. Então Jesus ele diz aqui, ó, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Nós poderíamos entender assim, misericórdia quero, não apenas alguns minutos de silêncio, de uma oração silenciosa de confissão. Eu quero misericórdia. Porque eu quero um povo misericordioso, porque eu quero exercer misericórdia a este povo. Eu quero um povo arrependido, porque eu sei que o homem e a mulher está sujeito a pecados. Deus sabe disso. A palavra de Deus ainda diz, Senhor, se tu olhares as nossas iniquidades, ninguém pode subsistir. Então todos nós, e Deus sabe disso. Então não é uma prática cerimonial a oração silenciosa. Não é uma prática cerimonial. Ela é um espaço aberto para que todo aquele que voluntariamente deseja de fato arrepender-se de algo. Isso nós devemos fazer também no nosso dia a dia, nas nossas casas, no ambiente de trabalho, onde nós estivermos. Todas as vezes que nós percebemos que erramos, que falamos algo errado, que pensamos algo errado, não alimente os pensamentos errados, não alimente eles. Corta. Pensou, corta. Senhor, perdão porque veio isso na minha cabeça, perdão porque pensei isso, perdão, Senhor. Não precisa nem falar em voz alta, faça a tua oração silenciosa, como se fosse um horário da igreja, porque o que Cristo está ensinando aqui é que Ele quer misericórdia e não o sacrifício. Ele quer misericórdia e não um ritual vazio. Ele quer misericórdia e não algo que vai servir para a gente como se fosse uma prática cerimonial que parece que está tudo resolvido. Não é isso. Então, a oração silenciosa, ela é um espaço aberto, uma oportunidade, né? Para que nós, se houver algum pecado ainda não confessado, esse momento seja de fato para isso. Mas só vai funcionar, só vai ter valor isso, se alguém voluntariamente quiser confessar de fato, Senhor, eu estou de fato arrependido. Não é porque é uma cerimônia da minha igreja, não é porque é um ritual da minha igreja, não é porque é a liturgia da minha igreja é assim. É porque eu de fato estou arrependido de ser pecador, eu de fato estou arrependido de ter feito, pensado, falado, ou deixado de fazer, porque às vezes nós pecamos por omissão, né? Então, aqui diz... veja o verso 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então a chamada é o arrependimento. Então aqui vai funcionar de duas formas, né? Primeiro, nós devemos entender que nós devemos nos relacionar com os pecadores, não viver no pecado que eles vivem, não isso, mas levar a mensagem de Cristo para eles, como Cristo fazia. Porque misericórdia quero, e não regras, e mais regras de uma religião. Eu quero misericórdia. Então, nós vamos tratar deles bem, vamos tratar deles normalmente, e dar uma palavra de ânimo, uma palavra de Cristo, uma palavra do Evangelho. Quem sabe eles se submetam a Cristo. Então nós não vamos tratá-los como, olha, eu não me misturo com você porque eu sou da religião tal. Não isso. Misericórdia quer e não rituais, né? Então nós vamos tratá-los bem, tratá-los normal, conversar sobre futebol, sobre filme, e dar uma palavra para eles. Dar uma palavra para eles, tá? Não cometer os mesmos pecados deles, né? Não nos deixar influenciar pelos pecados deles, mas fazer isso, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é com relação a nós mesmos, né? Deus, Ele quer misericórdia e não uma prática ritual. Então é o momento, de fato, da oração silenciosa que nós vamos manter na nossa liturgia, no espaço aberto para a confissão. Mas nós não vamos fazer isso por ser uma prática litúrgica nossa, né? Nós vamos fazer isso porque de fato nós somos pecadores. E Deus quer exercer de misericórdia conosco. E nós devemos ser mais misericordiosos também, né? Então, e muitas vezes sermos misericordiosos conosco mesmo, porque às vezes nós somos duros conosco mesmos, sabia? Então, que nós devemos ser misericordiosos com as pessoas que convivem conosco. E também